torcedor do Bahia tem o direito de se iludir como ele tá se iludindo, ou tá cedo demais? Rapaz, você me botou no esparro no início do ano, até hoje me cobra. Trabalho pra isso, irmão. Certo. Engajamento, popularidade, likes, é comigo mesmo. Esse patrocínio tem que ser alto aí, viu, Posto Casal? Estamos correndo. Tomar essas tapas Nós em rede estamos correndo social. atrás de outros, inclusive. Mas vamos lá. Eu acho que o torcedor do Bahia ele tem um direito de se iludir. Sim. Porque ele viu um jogo muito consistente do Bahia. E não foi um jogo isolado quando a gente lembra do Fluminense também, que o Bahia se comportou bem depois da chuva. O que a gente não pode considerar como resolvida a situação do Bahia é que os contextos dos jogos eles precisam ser colocados. Os adversários que o Bahia enfrentou foram adversários que não se preocuparam em marcar o Bahia. Vamos combinar? Rapaz, a liberdade de Caio Alexandre contra o Grêmio foi absurda. Você Foi uma entende? coisa assim de quem não fez o dever de casa. O Isso. Beabá. Não fizeram o O básico. Beabá pra enfrentar o Bahia é o quê? Botar alguém pra colar com o Caio Alexandre. Às vezes, Diego Costa, desesperado, vendo o tamanho de liberdade de Caio Alexandre Isso. pra construir um jogo, voltava pra dar um tranco, não sei o quê. Mas, pô, não era uma orientação sistemática, entendeu? Então você entendeu o meu ponto. O meu ponto é, o Bahia pegou adversários que ou por displicência ou por Renato alugou cansaço. proposta, cansaço, ou o que for, não fez o beabá que se deve fazer contra o Bahia. Subestimaram E o o Bahia. Vitória botou num PDF e botou aí pra todo mundo ver. Pode ter sido subestimar o Bahia, sim. O Eu acho Grêmio, também. o Grêmio veio com a linha baixa, sem dar pressão no portador da bola. Ó, Caio Alexandre livre, o corredor todo Mas para área, fazer o que quisesse. tudo. Os caras não Não, deram. parecia básico- time de pelado, É o Grêmio. básico de bloquear o Bahia, né, velho? E aí, tipo assim, o Fluminense também teve uma dificuldade pra marcar e não acompanhou muito assim. Não tô tirando nada no mérito do Bahia, porque o Bahia pegou esse cenário e botou os 2 jogos no bolso, pô. Verdade. Pega as 2 partidas, o que o Bahia deu de susto Foi muito no seu superior. torcedor, o que o Bahia, foram poucas finalizações dos Mas o adversários. Felipe não fez uma defesa Sabe? sábado. Teve volume, criou, teve controle da partida. O Bahia tem muito mérito, eu não tô negando isso, mas é porque assim, eu não acho que o Campeonato Brasileiro do Bahia vai ser só com esse contexto. Eu acho que o torcedor do Bahia tem o direito de se iludir porque o Bahia apresentou futebol convincente. Mas a gente tem que sempre entender o confronto de forças que é um jogo, né? E nesse confronto de forças eu achei que Grêmio e Fluminense leram muito mal o Bahia. E permitiram que o Bahia fizesse um jogo à vontade, né? Tentaram ir para uma trocação e eu vou lhe dizer hoje com toda tranquilidade, se você vier para fazer uma trocação com o Bahia na Fonte Nova, onde o Bahia está se sentindo à vontade, você vai correr um sério risco de perder o jogo mesmo. Vai. Porque o Bahia não funcionou quando o adversário se armou para bloquear o Bahia. Aí o Bahia tomou no toba. Mas quando o jogo tentou jogar como esporte... Ele tem um negócio com Toba, Butuim, ele tem Butim, é Butim, Butim. é. Quando o esporte tentou jogar contra o Bahia, o que vai acontecer? O maior volume de finalização que você viu aqui no Bahia, na Fonte Nova. 30 finalizações. E o esporte é um time competitivo pra caramba. Mas o que não se preocupou em marcar. Então, se vier sem marcar o Bahia aqui, vai tomar calor. Mas se vier pra bloquear, eu ainda tenho minhas desconfianças. Eu não sei até que ponto o Rogério e o próprio Bahia tá preparado pra sair de uma situação diferente dos jogos de Fluminense e Grêmio. Mas isso não é um demérito. O Bahia foi muito bem no jogo de sábado. Ô, Pedro, o que eu queria destacar do Bahia, assim, essa relativização de Cássio é muito importante e contribui para uma análise ponderada, né? É bom, às vezes, pisar no freio. E o que eu achei legal é assim, você pisou no freio do Bahia e você trouxe o alento do torcedor do Vitória, né? Mas vamos lá. O que eu queria destacar do Bahia, Pedro, nesse início do Campeonato Brasileiro, primeiro, o Bahia tá mostrando, viu, Cássio, que era uma dúvida que você tinha, que dá para jogar o Campeonato Brasileiro em alto nível com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Paulinho juntos no time, né? Segundo, eu tô vendo versatilidade no time do Bahia. O primeiro tempo do Bahia contra o Internacional foi um time que baixou linhas para contra-atacar. Não funcionou a contento, porque a transição do Bahia tem alguns problemas, né, nesse momento de tomada de decisão, de posicionamento, de velocidade. Mas, enfim, um time que mostrou uma proposta diferente, que saiu daquela convicção estreita de Rogério Ceni, que falou, não, o time tem que jogar com esses 4 caras no meio de campo, foi moldado para isso, e a partir de 70 minutos não vai rolar mais nada, porque eu não tenho peças, né? Então, assim, e aí, Preto, viu? Talvez tenham dado uma chamada nele. Com certeza. Dando chamada nele ou não, o resultado tá aí, e que bom que o resultado tá aparecendo. O Rogério tá mostrando oxigenação Corrigir erro ganhando Nas é a melhor coisa do mundo. nas ideias dele. Então, assim, contra o Internacional foi esse time mais reativo, né? No segundo tempo as coisas não funcionaram e aconteceu o que aconteceu, porque o Rogério foi engolido por Eduardo Cudê, ninguém é perfeito. E as falhas individuais também pesaram muito, Sim, né? perfeito. Mas o Bahia coletivamente não foi bem no segundo tempo. Contra o Vitória, eu posso destacar aquele abafa, aquele desespero, aquele engajamento com o jogo, sabe? Ter finalmente bloqueado o Fador Barradão e ter tido coragem de jogar e de se postar como deve se postar lá dentro. Contra o Fluminense, esse jogo de
neutralizar o ponto forte do adversário a partir de uma marcação, pressão muito intensa, né? De pegar o jogador do Fluminense, de fazer 2 em cima de 1, de bloquear a linha de passe. E contra o Grêmio, finalmente a gente viu o Bahia na sua essência. Né? Aquilo que o Bahia foi preparado o ano inteiro para fazer. Deu gosto de... Principalmente no primeiro tempo, né? Ocupando o campo de ataque, trocando passes, envolvendo. Rapaz, uma coisa animadora que deu gosto de ver. Enfim, eu vejo isso como, assim, uma característica de evolução do time do Bahia. O que é que você destaca coletivamente deste Bahia até aqui nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? O Bahia que está no top 5 do campeonato até então. Quando eu falei da aqui, você me perguntou sobre o trabalho de Rogério, disse que era extremamente promissor, era porque o trabalho de Rogério, no início do ano, foi para rodar o elenco, encontrar soluções, encontrar novas peças, encontrar reforços dentro do elenco, dar ritmo para todo mundo. A partir do momento em que ele começou a desenhar um time titular, um esqueleto, uma espinha dorsal, o que é que aconteceu com o Rogério? Ele se prendeu demais a algumas convicções que, como deram errado, passaram a virar teimosias. Nesses últimos jogos, aliás, vamos colocar aí desde o jogo contra o Internacional, depois daquela perda ali de placar, de qualidade de tudo do Bahia, depois de ter começado o jogo vencendo, aquele segundo tempo do jogo do Barradão, o Bahia meio que mudou uma chave. Por que mudou a chave? Porque Rogério começou a encontrar as mesmas soluções que ele rodou o elenco no início do ano, ele começou a encontrar e botar para jogar. E aí eu falei aqui no programa dizendo o seguinte: Rogério precisa demover de algumas ideias, simplificar as suas ações dentro do time do Bahia para que esse time do Bahia possa render. E ele começou a fazer isso. A presença de Everaldo, ao longo da semana passada, eu falei o tempo todo, Everaldo tem que ser titular. E Rogério sempre deu muita moral para Everaldo. E o que Everaldo fez no Bavi dava a ele credencial para ser titular, de fato, no jogo contra o Grêmio. Claro que Everaldo não foi aquele 9 paradão, e isso é bom. Porque, repare, o Bahia com Everaldo e Tassiano, você pode colocar Tassiano dentro da área e Everaldo sair. Você pode fazer com que Tassiano saia e Everaldo entre, isso já confunde a marcação. Só tem uma ressalva. Eu acho que o prazo de validade dessa formação é curto pro decorrer do jogo. Por quê? Porque em uma hora, a partir dessa intensidade, vai ter que baixar a linha e Everaldo do lado direito prejudica a transição. Mas e ele prejudica a transição Tudo em velocidade. bem, porque ele não tem velocidade. Exato. Beleza. Mas então, assim, eu acho que é uma solução bacana, mas ela tem que ser melhor gerida durante os jogos. Mas funcionou contra o Grêmio. Sim. Beleza. Sim, mas repare, mas o tanto de contra-ataque que o Bahia deixou de puxar, porque a bola caiu em Everaldo e ele não tinha o que fazer. O próprio Everaldo falou que ele atrapalhou o time nesse sentido. E ele tem muita convicção. Aliás, as coletivas de Everaldo são muito boas. Muito consciente. Muito consciente. Mas aí o que é que tem? Beleza, deu certo ali naquele momento, o Bahia perdeu o contra-ataque, mas ele tem 2 caras que, ao ler o jogo, no segundo tempo, ele pode mudar a forma do Bahia jogar, que é Ademir e Biel. Sim, perfeito. Colocando os caras aonde? Nas posições dele. Perfeito. Então, a partir do momento que ele simplifica a forma do Bahia jogar, o time rende. Se ele precisar travar o meio campo, porque ver Caio Alexandre com o Jean Lucas, um como primeiro homem, outro como segundo, invertendo posição, invertendo função, é massa de ver. Mas se ele precisar de marcação, ele tem quem agora para colocar de volante? Rezende. Por quê? Porque ele fixou Juba na lateral esquerda e Juba tá jogando muita bola. E ele ressignificou o papel de Rezende no time. Ao invés de titular incontestável, esse cara para manutenção da intensidade em 3 posições. Na como lateral, na como zaga zagueiro, e como volante. Então o que ele fez? Ele simplificou as ideias dele. Eu acho que o Rogério teve muito mérito nesses últimos jogos e dizer assim, olha, o que eu tava querendo fazer não estava dando certo. O que é que pode dar certo agora? Deixa eu simplificar esse time aqui, deixa eu colocar Calil um pouco mais centralizado, deixa eu abrir um pouco mais Everton aqui na direita. O gol do Bahia sai da esquerda para a direita, num passe espetacular de Juba para Everton Ribeiro, que faz uma diagonal curta para pegar Everaldo dentro da grande área, mais afastado do gol, para fazer uma jogadaça, bater... O passe de Juba é extraordinário. Não, é espetacular o passe de Juba. Pelo amor de Deus. E uma coisa sobre Everaldo. Everaldo é um bom atacante. O erro de Everaldo é não saber se posicionar. Mas quando ele se posiciona com a condição de finalizar, ele finaliza como pouco. Ele é bom finalizador. Ele é um bom finalizador. O problema dele, pra mim, é dinâmica. Dinâmica, posicionamento. A parede ele não faz muito bem, ele não tem tanta velocidade assim. Mas aí, repare, só pra concluir o raciocínio, Darino, do que você me perguntou, o grande mérito do Bahia, de Rogério, dos jogadores nesse início promissor do Bahia, é que Rogério, depois de todos esses laboratórios, ele aprendeu a demonstrar que ele, pelo visto, está aprendendo a jogar com o elenco que tem. Perfeito. Foi isso que aconteceu com o Bahia diante do Fluminense e agora diante do Grêmio. Eu só não sei se ele chegou a essa conclusão sozinho ou se puxaram a orelha dele, mas não interessa. Ei, não interessa. O importante é que tá funcionando. Preto Casagrande. Dos postos Casagrande e do canal do Black. Boa. O melhor canal de jogador de futebol da história. Até a hora que Cristiano Ronaldo resolver virar YouTube. Mas eu acho que aí não vai ter isso. É muita fomeagem, né? O cara curtiu o dinheiro, velho. Pelo amor de Deus. Deixa pra Cascador, aliás, daqui a pouco tem uma novidadezinha aí, viu? Muito bacana, né? Já tô na raça aqui. Ô, Preto, me diga uma coisa, velho. Aquele Bahia de pouca intensidade, né? Aquele Bahia de pouco engajamento, aquele Bahia que oscilava tanto, né?
dentro das próprias partidas, de uma partida para outra, deu uma bela resposta. Eu acho que esse jogo contra o Grêmio, né, assim, pensando nos jogos graúdos, né, de adversários potentes, foi o jogo mais consistente e constante do Bahia na temporada até aqui. Foi um jogo que assim, foi só 1-0, mas o Bahia perdeu um caminhão de gols, não sofreu em momento nenhum. O Bahia foi muito dominante, né? O que você acredita, velho? Essa resposta tão equilibrada diante de tantos problemas que a gente vinha identificando até aqui. Assim, Darino, eu sou muito cauteloso, né? Costumo ser assim, tanto para elogiar quanto para criticar. Jura? É. Eu nunca percebi. E assim, até um seguidor hoje me desceu a lenha, falou: porra, você agora quer fazer média com o Rogério Ceni, porque antigamente, você 2 semanas atrás falou que tinha que existir um fato novo. E aí eu acho que existiu esse fato novo, e logicamente que não é um fator preponderante ou que seja só isso que tenha ajudado. Acho que o Rogério botou um pouco a mão na consciência, botou o pé no chão, concordo com o que o Pedro falou, percebeu algo que ele tinha que fazer diferente e tem feito. Mas um fator eu acho que foi fundamental e tenho informações de lá de dentro que tem feito a diferença no dia a dia. Chama-se Carlos de Pena. Esse cara, ele trouxe para o vestiário algo que talvez estivesse faltando, sabe? Aquela coisa do comprometimento, de um profissional que já conquistou o que conquistou e mantém uma humildade para ajudar os outros, para buscar evoluir, para buscar agregar. E se você perceber, talvez os 2 melhores jogos do Everton Ribeiro na temporada foram contra a Fluminense e agora contra o Grêmio. Então, assim, lógico que é muito cedo para se dizer, né? Foram só 2 jogos. Vale lembrar que esses 2 times que jogaram contra o Bahia e o Bahia foi superior aqui dentro, são times que estão com o propósito maior Libertadores hoje. Ótimo pro Bahia. Com certeza. Excelente oportunidade. E o ano passado o Bahia teve 2 resultados fundamentais contra esse mesmo Fluminense e contra o Internacional em casa e que salvaram o time do rebaixamento. Então acho que o Bahia soube aproveitar. Nitidamente o time do Grêmio estava cansado, né? E o Renato alegou isso. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso e porque, fez o papel só pra dele. lembrar, no meio de semana teve que Jogou. ganhar do Estudiantes de La Plata com um jogador Um jogo... pela Libertadores. Vida ou morte. Se perder, Vida ou tá fora morte. da Tinha Libertadores. perdido as E na 2 Argentina, primeiras. com viagem, E na né? Argentina. Então isso, sem dúvida nenhuma, traz um desgaste. A gente sabe disso. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso e fez aquilo que tinha que ser feito. Acho que poderia ter feito mais, porque você às vezes perde 3, 4 contra-ataque, e aí numa bola parada, no último minuto. Toma o gol, já foi. Já aconteceu isso O outras Atlético vezes. Paranaense ano passado foi um exemplo clássico. Então, assim, deveria ter matado o jogo. Mas eu acho que depois do jogo do Sport, né, que criou inúmeras oportunidades, esse jogo contra o Grêmio aí dá um alento assim de que as coisas podem entrar no trilho, podem caminhar de uma maneira diferente, justamente pelo fato do Bahia ter jogadores que podem resolver jogos. Você vê que mesmo o Cauli não fazendo um bom jogo, o Bahia levou. Aquela história do quando 7 conseguem ter... Você falou isso. Entendeu? Consegue levar os que não vão Até tão porque- bem. E aí, velho? E nesse jogo, especificamente contra o Grêmio, você não consegue dizer, esse foi mais ou menos. Só o Cauli. Até porque, Ainda pô, acertou o travessão, né? Ainda Aquela acertou que era jogada. que Rapaz, aquele gol, velho. aquela ajeitada do Everton passe Ribeiro é brincadeira. nojento, desmoralizante aquilo. Que desprezo é aquele, Se a velho? gente for pegar o desempenho do Bahia, velho, primeiro, na linha defensiva, todo mundo foi muito bem. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval, viu?